pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula entrando nesse tema que são os tipos de pesquisa conforme os procedimentos de coleta, né? A gente já viu conforme a natureza, conforme os objetivos. Agora nós vamos entrar nesse aqui, que é conforme os seus procedimentos de coleta. Então, se já pode ser dado os tipos de pesquisa conforme os objetivos que pretendem alcançar, os aspectos práticos também de um estudo, né, pode ser mais claramente observados a partir de procedimentos de coleta adotados na pesquisa. Então, muitos pesquisadores se sentem mais confortáveis em classificar nesse sentido aqui, na forma como eu coleto o meu desenho amostral. Anote esse tema, desenho amostral. Então a minha pesquisa ela vai se encaixar dependendo do meu desenho amostral, tá bom? Então esses procedimentos, né, é o que alguns pesquisadores chamam de desenho ou design, né? Alguns costumam chamar pelo inglês design, outros simplesmente ou desenho amostral ou delineamento. Você pode ver na bibliografia desenho, design ou delineamento. Como eu vou delimitar, como eu vou delinear, o nome já diz desenhar a minha pesquisa, né? Que se refere ao modo como se planeja e como irá ser realizada a investigação, que é o que eu acabei de falar. Então, dessa forma, o delineamento pode ser dois tipos, né? Os que usam como fonte os trabalhos escritos, e que as fontes vão ser o papel, e os que tratam dos trabalhos fornecidos por pessoas. Mas o que mais importa aqui é esse trecho aqui. Então, a partir daí pode-se definir cada tipo de pesquisa conforme os procedimentos de coleta. E quais são, que nós vamos saber agora. A bibliografia documental, a bibliográfica e documental. Ela utiliza fontes textuais, textos, cada um com a sua particularidade, já veremos, tá? A experimental, que ainda nós vamos ver nessa aula, e para a próxima aula nós vamos ver a de levantamento, estudo de corte, estudo de caso, participante e pesquisação, tá? Então vamos começar aqui pela bibliográfica. Pessoal, chegamos aqui. Como eu já havia falado na aula passada, a maioria parte para esse lado, né, estudos bibliográficos, mas presta atenção, tem a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Vamos ver a diferença. Talvez ali você, dependendo de onde você tem contatos e tal, de onde você trabalha, é mais interessante você partir para documental do que ficar apenas em bibliográfica, tá? Eu vou mostrar as vantagens da pesquisa bibliográfica e as desvantagens, tá? As desvantagens. Então, a pesquisa bibliográfica, ela vai usar fontes, como o nome já diz, bibliográficas, ou material elaborado como livros, publicações científicas periódicas, né? Os chamados artigos, os artigos científicos, impressos diversos ou textos extraídos da internet. Aí já se depara em vermelho com a primeira coisa ali, tá? Que um autor chamado Vergana ele frisou. Esse tipo de pesquisa ela fornece um instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também ela se esgota muito fácil. Por quê? Por exemplo, assim, é muita gente querendo fazer esse tipo de pesquisa, né? É muita gente utilizando-se desse artifício dessa forma, né?
livros, publicações periódicas, artigos científicos. Então ela acaba se esgotando por ela mesma. É interessante essa colocação aqui, eu nunca havia visto, mas é algo que depois que eu li eu comecei a raciocinar. Então ela fornece um instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, mas também pode se esgotar por si mesmo. Tem vantagem e tem desvantagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a mesma coisa que uma pesquisa dessa natureza pode anteceder outra, mais descritiva ou explicativa, valendo-se de um aprofundamento na área do que se deseja pesquisar. Então, ela serve de substrato, podemos assim dizer, um substrato para que outras pesquisas se desenvolvam, tá? Porém, por ser algo assim relativamente fácil de fazer, né, acaba sendo feito muitos, né? Acaba que muitas vezes elas são feitas de forma um pouco deixando a desejar, tá? Então, esses dois autores aqui destacam que esse tipo de pesquisa tem a vantagem de possibilitar, sem muitos custos, o acesso do pesquisador à amplitude de fontes, a uma amplitude de fontes. Aí eu levo, né, o principal motivo de se fazer a pesquisa bibliográfica, que eu vejo, né, muito nas universidades aí, principalmente aqui. Eu até grifei em azulzinho ali, é o céu para muita gente, né? Não tem custos, ou os custos são mínimos, né? A pessoa precisa de computador com internet, e às vezes nem internet em casa ela tem, ela vai até a universidade, a faculdade, né? Geralmente dentro da faculdade esses periódicos eles são gratuitos, né? Caso não seja, tem um site chamado Sci-Hub, né? O Sci-Hub ele desbloqueia artigos, depois da criação do Sci-Hub nenhum artigo se tornou inacossável, né? Ele desbloqueia artigos pagos, então raramente você vai pagar por um artigo. Às vezes a pessoa paga só quando ela quer mesmo, tá? Então os custos são baixíssimos ou zero, tá? E o acesso do pesquisador é uma ampla gama de fonte, né? Você tem na internet aí, vou pegar um tema, hanseníase, milhões de artigos, livros, periódicos. Eu vou pegar hanseníase em crianças no Brasil, é pouco menos, aí eu vou filtrando, né? Porque se eu pego um tema muito amplo, né? Pegar, por exemplo, sei lá, câncer, né? Então acaba você tendo que filtrar, porque a oferta de material é gigantesca, você nunca vai conseguir ler tudo que existe sobre o assunto. E porém esses autores também alertam o seguinte, né? Eles dão o céu, mas eles também trazem lá o inferno. O pesquisador deve tomar muito cuidado com a fidedignidade e validade científica das informações. Sobre qual risco? Qual risco ele está incorrendo ali? Que impossíveis incoerências e contradições causadas pelo material de baixa credibilidade. Então você tem que cuidar muito, eu creio que muitos aqui vão para o lado da pesquisa bibliográfica, você tem que cuidar muito com o tipo de material que você usa, tá? Não vão pegar qualquer material. Então, por isso eu até aqui, grifo internet, cuidado. Ninguém pega material em vídeo de YouTube, tá? Para fazer sua pesquisa. Raros os casos, né? E quando pega isso não dá credibilidade. Ou então aqueles blogs ou sites, você tem que cuidar onde você está pegando esse material, para não levar a correr o risco de não ser fidedigno com a ciência, tá? Você entrar em contradições, tá bom? Então isso é importante, importantíssimo. Anotem isso, tá? Tem o livro, tá na página, eu passei esse livro na página 37,
quiserem ir lá e anotar para cuidar, não esquecer disso quando vocês forem fazer a pesquisa científica de vocês, tá? Aí o material pode ser impresso na internet, a maioria das pessoas hoje vão para a internet, alguns recorrem a livros, né? Então também bem destacado, para evitar isso, o que é importante? Então, está escrito aqui o que eu acabei de falar, é importante que o pesquisador se certifique, de que as fontes à sua disposição são de fato confiáveis, tá? Por meio do que? De observação e da análise de estudos que usaram as mesmas fontes. Então você tem que observar como foi feito o trabalho, né? Qual foi feita a metodologia, tá? Se foi algo que está numa revista, uma revista indexada, tá? Então o que eu deixo para a bibliográfica é isso, tá? Tome cuidado, porque muita gente vai para esse lado, tá? Tem vantagem? Tem. Você vai acessar uma infinidade de material, mas cuidado com o que você seleciona, tá? Cuidado para não cair nesse esgotamento, tá bom? E se certificar que as fontes que estão à disposição são de fato confiáveis. Isso aqui é a documental. A pesquisa documental ela é meio parecida, meio semelhante à bibliográfica, só que ela tem algo que difere, tá? O que difere? Ela faz uso de materiais ainda não estudados, materiais ainda não publicados, materiais que são documentos, tá? Por isso o pesquisador vai ter uma vantagem, porque ele vai direto à fonte, ele vai direto ao material, ele não está coletando, como posso dizer, ele não está indo coletar, por exemplo, ser uma pessoa que trabalha com saúde, né? Ele não está indo coletar os dados dos doentes com Covid, mas ele tem acesso a esses documentos, tá? Ele quer fazer algum trabalho com relação a pessoa que faz trabalho com relação a ADS, como o programa ele se comporta, né? Os programas geram relatórios de como eles funcionam, ele tem acesso a isso, entendeu? Não foi ele que foi lá coletar, mas ele teve acesso a esses documentos, tá? Direto da fonte, sem que haja a possibilidade de se reproduzir um erro ou uma análise precipitada, tá? Como pode ocorrer na pesquisa bibliográfica. Então tem isso, tá bom? Às vezes você eu sou estudante de fisioterapia e eu quero saber sobre a recuperação dos pacientes, sei lá, de esportistas, né? E aí eu quero trabalhar com jogadores de futebol. E nunca ninguém publicou um negócio assim, mas tem lá, entendeu? O médico lá do time ou os auxiliares lá tem anotações de como que acontece e tal, e a partir desses documentos você pode fazer uma pesquisa, tá? Basta você fazer uma solicitação. Aí são variados, como aqui tem futuros dentistas, futuros desenvolvedores de sistemas, biomédicos, por aí vai depender da área que você está e daquela área que você escolheu lá no começo a se pesquisar, tá? Então essa pesquisa é muito comum em estudos que buscam explorar informações em documentos públicos, tá? Documentos públicos podem estar presentes em bibliotecas e em arquivos, tá? Às vezes esses documentos estão lá guardados em bibliotecas, tá? Reservados lá. Além de cartas, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, é uma infinidade, tá? Nesse caso, alguns vídeos, fotografias servem, sim, de material, gravações de áudio. Eu falando, nossa, mas quem que vai querer trabalhar com cartas? Fazer uma pesquisa de cartas? Ou pessoas que trabalham na área de humanas, né?
Por exemplo, pega na época da Segunda Guerra, né? Por exemplo, as cartas que eram trocadas, isso daí são arquivos, isso é material, entendeu? Isso é importante. Hoje ninguém troca carta, né? Mas se a gente pudesse ter acesso às mensagens de como as pessoas estão se virando numa situação como essa, e é histórico isso que nós estamos vivendo, né? Se tivesse como filtrar, né, mensagens, né, ou e-mails para fazer um estudo, seria interessantíssimo, né? Lógico, sem sem invadir a particularidade da pessoa, né? Outro tipo de pesquisa é experimental. Aí aqui já é meu campo aqui, já estou na minha zona aqui, tá? Essa pesquisa experimental, tá? Pode ser definida como que? Aquela que se refere a um fenômeno que é reproduzido de forma controlada, tá? Então você monta um experimento, o nome diz experimental, monta um experimento. Então vai ser de forma controlada, submetendo os fatos à experimentação, ou o que? Uma verificação, buscando a partir daí evidenciar as relações entre os fatos e as teorias. Então você testa. Se eu tenho uma teoria que esse grampo funciona melhor assim, abrindo assim, eu vou testar. Se eu tenho a teoria que ele funciona melhor abrindo assim, eu vou testar, tá? Isso aqui é algo que encontrei na minha mesa só para dar um exemplo, né? Então você vai montar um experimento para provar que isso é verdadeiro ou que é falso. Então, a partir das teorias que se tem, eu faço testes, verificações, tá bom? No campo da ciência, da ciência da natureza, isso ocorre muito. Na minha área mesmo, o pessoal da biomedicina, né, pode trabalhar muito com experimentação, fazer testes, por exemplo, com microbiologia, vou dar um exemplo, né, ele replicar várias colônias de micro-organismos e ali testar antibióticos e tudo mais. Existe uma infinidade de formas de experimentos. Porém, quando você trabalha com humanos, já é algo que tem que se cuidar. Você não vai pegar e ficar socando açúcar na boca de uma pessoa para ver como vai ser a situação dela para pegar a cárie, né? Você não pode montar um experimento com pessoinhas uma do lado da outra. Apesar que já se foi feito historicamente isso no mundo, e hoje é impossível, né, por questões éticas, né? Então alguns pesquisadores aí, logo que eu vi isso, falei, agora é a minha, mas aí vai ali embaixo e vai falar exatamente por que eu tenho esse pensamento aqui. Alguns pesquisadores consideram esse tipo de pesquisa como a mais científica dentre todos, não apenas por apresentar características mencionadas anteriormente, mas também por tomar como base uma estrutura que busca observar com muito cuidado e controle as relações entre as variáveis. Então é tudo dentro dos níveis normais de temperatura e pressão, tá? Então sempre quando eu vou fazer um estudo, eu preciso ter uma temperatura, eu preciso ter uma situação de umidade normal. Eu trabalhei com ratos, né? O grosso das pesquisas dentro da biológica, testando animais, são com ratos. Algumas testam coelhos, outras testam cães, macacos, mas o principal é rato mesmo, né? E lá a gente tinha uma temperatura, então tinha um ar condicionado para a temperatura não variar muito, né? Tinha a situação da umidade que também era controlada. Tinha, para você ter uma ideia, né, um timer que ele acendia e apagava a luz, né? Então quando era dia acendia, quando era noite com todos os seus horas certinhas, tá?
Porque às vezes um dia está nublado, a luz fica meio, parece que está de dia, não está, e por aí vai, entendeu? Então, nesse tipo de estudo, o pesquisador manipula e controla as variáveis independentes para observar as variáveis dependentes. Lembra das variáveis independentes e dependentes? Então, o que o pesquisador faz aqui? Ele manipula as variáveis independentes para observar as variáveis dependentes. Opa, eu vou mexer nesse botãozinho aqui para ver como vai ser a resposta, que é a minha variável independente. Vou mexer nesse botãozinho aqui. Creio que na DS é possível fazer isso, né? Muito, né? Você vai trabalhar com um programa, um software, e aí você vai testar. Vou testar isso aqui, vou ver como responde aqui. Vamos testar isso aqui, como responde aqui, tá? Tanto dentro do próprio sistema, né, do computador, quanto como é a resposta das pessoas que utilizam desse sistema desenvolvido, né? Interessante isso, né? Então, no entanto, ainda tal pesquisa, embora ela utilize estratégias específicas de estudo, e isso não torna os demais tipos menos importantes, né? Não é que ela é mais importante, é que ela tem preferência de muitos pesquisadores, mas não tem essa questão de uma ser mais importante que a outra. Então isso não torna os outros tipos menos importantes em relação àquilo que buscam apresentar como resultado, tá? Então, uma vez que o delineamento de uma pesquisa depende de como o pesquisador quer observar os elementos. Não quer dizer que eu tenho que introduzir obrigatoriamente uma pesquisa experimental, tá? Vai depender o quê? Depende muito de como o pesquisador quer observar os elementos que o seu problema traz. E apesar de muitos estudiosos associar esse tipo de pesquisa ao laboratório, não há obrigatoriedade que isso aconteça em um deles. Então, fique bem claro, né? Falou experimento, precisa de um laboratório. Não, tá? Os experimentos eles podem ser a céu aberto, eles podem ser feitos em casa, eles podem ser feitos na escola, na faculdade, né? Não necessariamente dentro de um laboratório, e num escritório, e por aí vai, né? Em vários locais pode ser feito, tá? Então, o mais importante é que se observe os seguintes elementos fundamentais quando trata de um trabalho experimental. Então, qual que o GIR 2002 dá como elementos fundamentais de se observar? A manipulação. Então, o que o pesquisador precisa fazer para alguma coisa, para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. Então, ele vai testar isso daí. O controle, precisa ter um controle. Lembra que eu falei lá atrás sobre controle? O pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle. Então, o grupo de controle é aquele que não recebe o teste. Lembra que eu falei do grupo placebo lá no teste da vacina, do Covid? Então, aquele grupo, ele é o controle, só que ali ninguém sabe que é o controle quando eu estou trabalhando com humanos, né? Mas quando eu vou montar um experimento, com rato, por exemplo, eu tenho o meu grupo de controle bem certinho ali, tá? Ele vai tomar água, ele não vai tomar outra coisa, entendeu? Aqui ele toma o placebo, não toma a vacina, com um fragmento do vírus, tá? Distribuição aleatória, aleatoriedade, nossa, que nome. Ser aleatório, tá? A designação dos elementos para participar dos grupos experimentais e de controle deve ser feita de forma aleatória. Então, deve ser feita aleatoriamente, tá? Para impedir que você dê uma tendência nesses seus dados, tá? Para que os dados não fiquem enviesados. Então, para finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Para finalizar, então, aqui, em que pese esse tipo de pesquisa trazer dados muito fiéis quanto às informações coletadas adiante das relações entre variáveis, ela apresenta limitações, tá? Também apresenta limitações.
ora dada pela própria dificuldade de se controlar certas variáveis, isso daí é interessantíssimo, tá? Ora por esbarrar em questões éticas, como eu disse, uma vez que nenhuma pessoa como sujeito pode ser submetida a condições de risco de vida. Então, se você vai fazer uma pesquisa, você não pode levar pessoas a ter risco, correr risco, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essas três são extremamente importantes, tá? Então, as pesquisas conforme o seu desenho, o seu delineamento, que são bibliográfica, a documental e a experimental. A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade com pesquisas de levantamento. Obrigado, pessoal.